isso está sendo muito comum na Covid-19, e normalmente é perda total inicialmente, o paciente não sente cheiro de nada, não sente gosto de nada, e alguns pacientes no processo de recuperação, ao invés de eles voltarem ao normal, eles, por essa fase que a gente chama de parosmia, essa distorção do sentido, onde ele começa a sentir um cheiro que ele sentia, por exemplo, de café, ele vem distorcido, na maioria das vezes, de maneira desagradável. Pois é, e aí vem distorcido e de alguma maneira há uma recuperação para isso, doutor? Há uma maneira de que haja novamente a possibilidade de que aquela sensação, aqueles gostos, sabores de antes voltem? Pelo que pareça, apesar de ser desagradável, essa sensação, ela é um fator de bom prognóstico. Ela mostra que os neurônios olfatórios estão lá presentes, estão funcionando, mas estão com essa situação. Então, na verdade, é um bom sinal, é um sinal que o olfato está se recuperando, e na imensa maioria dos casos, depois da parosmia, acaba voltando ao normal. Pode demorar um pouco, às vezes se arrasta por algumas semanas, grande parte dos pacientes vai acabar melhorando. E tem que fazer algum tratamento, alguma coisa para isso, ou é natural? Então, isso é super importante, porque apesar da gente ver grande parte melhora, às vezes demora muito, né? E o tratamento ajuda a garantir que essa... O doutor, infelizmente hoje está difícil a nossa comunicação. Nós vamos tentar mais uma vez restabelecer o contato para o sinal ficar limpo, para o áudio ficar limpo, porque eu estou tentando entender e não estou entendendo nada, assim como o nosso ouvinte, com certeza. E essa pergunta que você acabou de fazer é importantíssima, Ana. Se você deve esperar uma recuperação espontânea do organismo ou se deve tomar alguma atitude, como, por exemplo, buscar com o médico alguma forma alternativa de tratamento para tentar restabelecer esses sentidos todos. Mas eu entendi que o doutor disse o seguinte: quando você começa a apresentar essa confusão, ou seja, confundir os sabores, confundir os cheiros, né? É porque já existe essa memória ali, ela foi restabelecida. Ela não foi perdida, né? Ela não foi perdida por completo. Agora sim, o doutor... o senhor ia dizendo, né, que quando a pessoa começa a apresentar alguma confusão, isso é, de certa forma, importante porque mostra que ali ainda há uma memória celular, que aqueles neurônios não foram perdidos, não é mesmo? Exatamente. Então, apesar de ser um sintoma muito desagradável, ele é bom porque mostra que o neurônio ainda está presente. Então, o prognóstico é melhor, a chance de um retorno ao normal é melhor. Mas a gente tem tratamentos que ajudam essa recuperação, tanto no sentido de ter mais certeza de que vai voltar 100% ao normal, quanto acelerar esse processo para que ele não demore tanto tempo. Que tipo de tratamento? É tratamento com medicamento? É algum tipo de treinamento de olfato? Enfim, não sei. Como que funciona? Na verdade, a gente faz as duas coisas, né? A gente usa 2 tipos de medicamento, uma medicação anti-inflamatória para tentar diminuir a inflamação na região olfatória. A gente usa medicações antioxidantes para tentar melhorar essa recuperação do neurônio, né? E a gente faz também o treinamento olfatório, que é um dos que tem mais evidência científica de que realmente melhora esses sentidos do olfato quando são perdidos depois de uma infecção viral. E fazendo esse treinamento, né, e tomando os medicamentos, em quanto tempo dá para encurtar, né? Comparando você passando por esse procedimento e não passando. Qual a diferença de tempo na recuperação do olfato e do paladar, doutor? A gente não tem essa resposta ainda, porque como a Covid é uma doença muito nova, né, esses tratamentos estão sendo instituídos agora. A gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, mas se a gente pegar os dados que a gente tem de outras perdas de olfato por outros vírus que também acontecem, de uma maneira geral, com o uso das medicações e principalmente do treinamento olfatório, você consegue aumentar em mais de 50% a chance de recuperação. E, doutor, esses sintomas, essas consequências, na verdade, a gente está falando já de sequelas do vírus, né? Que é uma coisa que a gente está começando a perceber agora, meses depois da chegada da pandemia aqui no Brasil. Isso está sendo mais percebido em pacientes que tiveram a versão leve da doença, a versão grave da doença. Tem essa diferença? Isso é uma coisa super importante, porque a gente tem várias sequelas do vírus, não só da parte do olfato, mas a gente vê pacientes com dor crônica, com formigamento, com perda muscular. Então, esse vírus ele causa muitas sequelas, né? Especificamente, quando a gente fala da parte olfativa, a gente tem visto que isso é mais frequente nos pacientes com quadros leves. Inclusive, muitas vezes, a perda de olfato é o único sintoma que o paciente teve, né?
Então, a gente não sabe se é porque os pacientes mais graves, que estão internados em UTI, acabam não percebendo essa perda de olfato, já que eles estão com problemas, entre aspas, mais graves, ou se realmente isso aí é um marcador de doenças mais leves. Nós falamos até agora em recuperação, né, em você trabalhar para recuperar o olfato e o paladar. Há pessoas que não vão recuperar nunca ou jamais o olfato e o paladar. Há chances de você perder o paladar e o olfato de forma definitiva, doutor? Olha, infelizmente sim, porque, Nossa. de novo, a gente não sabe pela Covid, né? A gente tem no máximo no Brasil pacientes com 6 meses de história, mas pensando nas outras perdas de olfato por outros vírus, existe sim alguma parcela de pacientes que não recupera. E por isso que a gente tem feito aí uma conscientização no sentido de quem perdeu o olfato procurar rapidamente um otorrinolaringologista para fazer o tratamento, porque a gente sabe que, como tudo, quase na medicina, quanto mais precoce você instituir esse tratamento, maior é a sua chance de recuperação. Ótimo. Olha, Então, isso